Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje de Sociologia nós vamos falar sobre contribuições da antropologia para a compreensão da sociedade. Vamos estudar sobre esse importante conteúdo, entendendo o que é a antropologia e quais foram, as principais contribuições aí da antropologia para a nossa compreensão de sociedade hoje. Vamos juntos nesse conhecimento? A antropologia é uma das três principais áreas das ciências sociais. Nós temos, além da antropologia, a sociologia e a ciência política. A antropologia, ela estuda o ser humano. Anthropos, no grego, significa homem. E logia é razão, conhecimento, estudo. Nesse caso, a antropologia vai estudar o ser humano em vários aspectos. Temos a antropologia física, que vai analisar a constituição humana. Nesse caso, nesse vídeo, nós vamos abordar sobre a antropologia cultural, que estuda o ser humano dentro da sua cultura, dentro das suas relações sociais. Para entendermos melhor como a antropologia se desenvolveu, vamos analisar alguns dos principais antropólogos. Lembrando que esses antropólogos que vamos estudar nessa videoaula, eles partem do conceito evolucionista. Eles entendiam que a sociedade estava em um processo de evolução e por isso eles vão trazer as suas compreensões da sociedade a partir desse viés. Primeiramente, vamos falar do inglês Edward Taylor com o seu evolucionismo cultural. Ele desenvolveu a sua teoria a partir do conceito do universalismo. Para ele, as sociedades são todas iguais. O ser humano, ele possui a mesma base desde ali de um início primário até o seu desenvolvimento. Por isso, ele entende que, apesar das diferenças, todas as sociedades estão evoluindo para chegar à sua maturidade. Seu método de estudo é o método comparativo. Ele vai analisar uma civilização de outra civilização, vai enxergar as diferenças. Entretanto, ele vai entender que as menos desenvolvidas, esse é o conceito que vai ser utilizado, está em evolução para chegar às civilizações mais evoluídas, como um processo que ocorre de forma natural nas civilizações. Ainda na mesma linha de pensamento, temos o americano Lewis Morgan, que vai defender o etnocentrismo. Para ele, existe uma etnia superior, uma etnia que é padrão de etnia correta. E as demais etnias, elas vão se adequar, vão se desenvolver a partir desse padrão já estabelecido. Nesse caso, todas as civilizações estão em processo de evolução. Só que essa evolução, ela caminha na direção de um padrão. Esse padrão está relacionado à etnia correta, a etnia que serve como modelo para as demais. Em seus estudos, Morgan vai estabelecer as três fases do desenvolvimento da civilização. A primeira fase da civilização seria a selvageria. É uma fase inicial, no qual os humanos eles usam uma dieta voltada para o uso de peixes, alimentando em peixes, e também nas técnicas do fogo, a técnica de utilizar o fogo para a sua sobrevivência. A fase sequencial seria a barbárie, no qual os humanos já começam a utilizar técnicas para a fabricação de cerâmica, tijolos, construções. Já há aí um avanço comparado à selvageria. E a terceira fase seria a fase da civilização, no qual os indivíduos já têm contato com a escrita, já são alfabetizados.
Indo na contramão desses dois antropólogos falados inicialmente, temos Franz Boas, que vai defender o relativismo cultural. Sua teoria vai se defender através do princípio do particularismo, isto é, cada cultura possui as suas particularidades, as suas práticas que são próprias. Nesse caso, cada cultura se desenvolve a partir da sua realidade. Nós não podemos entender que existe uma verdade para todas as culturas, mas para cada cultura há uma relatividade em relação às crenças, hábitos, conceitos e práticas. Em seus estudos, Franz Boas chegou à conclusão que cada cultura possui os seus próprios sistemas de pensamento, crença e de hábitos, e que não necessariamente existe uma relação de uma civilização para com outra. O polonês Bronisław Malinowski vai desenvolver a teoria do funcionalismo. Malinowski vai ser reconhecido pela sua contribuição para o surgimento da etnologia. Sua teoria, a teoria funcionalista, ela se baseia na questão das ciências naturais. Para Malinowski, ele vai se ater às questões das necessidades básicas do indivíduo, necessidade de segurança, afeto e outras questões que são primárias na vida humana. Outra questão da teoria de Malinowski está relacionado à necessidade para ele de que o ser humano seja estudado em outros aspectos, seja eles sociais, psicológicos e também biológicos. A análise dessas três áreas que intercalam entre si ajuda na compreensão real do indivíduo. Chegamos ao francês Marcel Mauss, com a sua teoria do fato social total. Inspirado no seu tio, Émile Durkheim, que desenvolveu como sociólogo a teoria do fato social, Marcel Mauss vai ampliar e aplicar dentro dos seus estudos antropológicos esse pensamento. Um dos exemplos para entendermos a questão da teoria do fato social total é a teoria das dádivas. Isto é, para o antropólogo Mauss, o ser humano, em grande parte das sociedades, estão acostumados a presentear. Esse fato de presentear uma outra pessoa gera para ela uma questão de acolhimento, de reconhecimento e de necessidade de retribuir. A partir dessa prática, vai estimular outras ações dentro da sociedade, contribuindo com a economia e o progresso e desenvolvimento daquela civilização. Este sistema de dádivas, como é conhecido pelo antropólogo Mauss, ele se desenvolve em diferentes aspectos dependendo da cultura, mas o princípio é o mesmo, ele vai influenciar algumas ações dentro da sociedade. E para terminar, vamos falar do antropólogo belga Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss vai desenvolver a sua teoria, conhecida como estruturalismo, muito influente no mundo contemporâneo. Ele vai se basear na questão linguística que estuda as civilizações e compreende que existe uma estrutura. Nesse caso, ele vai aplicar esse mesmo conceito para analisar as civilizações, entendendo que por mais que as civilizações possam ser diferentes, dependendo da cultura, elas possuem uma estrutura básica, que ela é relacional, que vai gerar as demais ações dentro daquela civilização. Buscando encontrar essa estrutura social, é que o antropólogo vai compreender determinada civilização. É isso aí. Viajamos aí na ideia, os pensamentos desses diversos antropólogos que deixaram a sua contribuição dentro do campo do conhecimento. Mas lembrando,
Eles se basearam dentro de um conceito evolucionista e não do conceito correto, que é o criacionismo. Portanto, todas essas análises precisam ser feitas a partir do filtro da verdade. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que vocês possam estar aí deixando um like para nos ajudar no crescimento do nosso canal. Obrigado!